Fala galera, esse é o canal Geração N, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Rocha, esse é o primeiro vídeo do canal. Aqui nesse canal iremos abordar temas como mangás, animes, séries, filmes, história em quadrinhos e tudo mais que está em alta na cultura pop hoje em dia. Cultura essa que move em todo o país crianças, jovens, adultos como eu, desde lá de trás. Faz tempo. Desde a década de 80 até os dias atuais. Então, hoje, prepare-se para embarcar numa máquina do tempo para a gente descobrir como que os animes chegaram no país e a influência deles até hoje na minha vida e na vida de todo mundo que curte essa sensação que veio de lá do Japão. Beleza? Vamos puxar a vinheta e se prepara para o vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, galera. Vamos começar a contar um pouquinho essa história. Lá na década de 80, no final da década de 80, não se fazia ideia do que era anime. Ninguém tinha acesso a esse tipo de conteúdo, até porque naquela época não existia internet, não existia essa facilidade de troca de informações que a gente tem hoje em dia. É verdade. Então tudo era muito limitado. Para a criançada, existia uma febre muito grande na época que se chamava Tokusatsu. Tokusatsu é a abreviação em japonês para Tokushu Kouka Satsuye, ou filme de efeitos especiais. É um termo japonês para filmes ou séries live action com cores reais que fazem uso de fortes efeitos especiais. Apesar de ser um termo japonês, hoje em dia também refere-se a séries que seguem a mesma linha de produção e conceito ao redor do mundo. Sendo assim, a origem Tokusatsu é japonesa, mas existem Tokusatsu chineses, Tokusatsu coreano, Tokusatsu francês, Tokusatsu brasileiro, norte-americano, etc. O entretenimento Tokusatsu lida frequentemente com a ficção científica, fantasia, terror ou super-heróis, mas alguns filmes e programas de televisão, em outros gêneros, podem também ser considerados como Tokusatsu. Tokusatsu é uma das formas mais populares de entretenimento japonês. No Brasil, o Tokusatsu começou a ser exibido na década de 1960, porém atingiu sua popularidade nas décadas de 80 e 90. No final da década de 80, nós tivemos poucas referências para se falar de anime aqui no país. Eu, particularmente, lembro de Akira, que é uma longa-metragem escrito por Katsuhiro Otomo. Ele saiu de um mangá, chegou aqui em 1988. Mas fora isso, a gente tem poucas coisas. Eu posso citar, por exemplo, Zillion, que passava na Globo, entre outros animes assim, mas que na época nem se usava o termo anime. Todo mundo falava desenho, porque era o termo que se usava aqui para toda animação infantil. Então os termos não eram os mesmos, o mundo não era o mesmo, e isso se estendeu até o início dos anos 90. Até que um belo dia, no dia 1º de setembro de 1994, estreia na Rede Manchete o anime chamado Os Cavaleiros do Zodíaco. Cara, isso foi uma febre nacional que quem não viveu essa época não tem a mínima noção do que foi isso. As pessoas não sabem muito bem como foi a chegada desse anime aqui, mas foi basicamente o distribuidor, a Santoy, ela queria vender boneco. Aqueles bonecos tão falados que tinham naquela época, que eram caríssimos, os Cavaleiros do Zodíaco. Então, o anime chegou aqui no país no intuito pela distribuidora de vender brinquedo. Então, houve uma reunião na Manchete. O distribuidor dos Cavaleiros chegou com um compilado de 15 minutos para mostrar para o senhor Eduardo Miranda
que era o diretor de cinema da Manchete na época. A primeira impressão que o Sr. Eduardo Miranda teve foi uma coisa mais sangrenta que ele tenha visto na vida dele para se passar por uma criança na época. A princípio ele não entendeu muito bem, porém foram requisitados mais 5 episódios. E depois que o Sr. Eduardo Miranda assistiu os 5 episódios, ele viu que na verdade não se tratava de só sangue, luta, morte, suicídio, entre outras coisas do gênero. Ele viu que tinha um lado muito voltado para a amizade, para os valores, e foi aí que eles se convenceram de que realmente aquilo ali faria muito sucesso. Verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano do céu, só se falava em Cavaleiros. Era Cavaleiros pra lá, era Cavaleiros pra cá, todo mundo queria os bonecos. A gente queria se manter informado sobre o que estava por vir no anime. E como que isso era feito? Não sei. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia você quer saber, você quer ver um anime, você acessa um determinado site. Naquela época, como é que a gente fazia? Não sei! A gente fazia através das revistas. A gente tinha uma revista muito bacana chamada Revista Herói. A Revista Herói, ela só vendia se o tema fosse Cavaleiros do Zodíaco. A febre era tanta que eles poderiam colocar o que eles quisessem na revista, que ela só venderia se tivesse Cavaleiros como tema principal. E era assim que a gente fazia. Semanalmente a gente comprava uma edição pra gente ficar a par do que estava por vir. E assim, cara, como é que eu fazia, por exemplo, para que eu tivesse acesso a isso? Porque os pais não entendiam isso, os pais não entendiam aquele anime, os pais não entendiam aquela febre toda. Muitas vezes eles não estavam dispostos a bancar os filhos para que os filhos tivessem acesso a tudo, acesso a boneco, acesso à revista. E no meu caso era assim. Como meus pais não entendiam muito bem como aquilo funcionava, eles não tinham a mínima paciência, né? De repente, vamos ver qual é, vamos ver se é legal e tal. Não tinha isso, não tinha isso. Era tudo muito estranho para eles. Como é que a gente fazia para ter acesso às revistas? Eu, por exemplo, eu tinha o hábito de guardar o dinheiro do meu lanche da escola e aí eu ia na banca para poder comprar a revista toda semana com aquele lanche que eu deixava de comer e era a forma que eu tinha de conseguir comprar a revista. Eu adorava desenhar também, então a revista também me ajudava a ter umas inspirações, que tinha umas ilustrações bem legais, né? Hoje em dia, a gente quer inspiração, é só a gente entrar na internet. Naquela época a gente utilizava muitas revistas para fazer isso. E aí, para eu conseguir mais dinheiro, para poder comprar mais revista, para ter mais acesso à informação, o que eu fazia? Como eu desenhava, eu pegava as inspirações das próprias revistas que eu comprava, fazia os desenhos, levava para a escola e vendia esses desenhos. E aí, com esse dinheiro, eu comprava mais revista para ter mais acesso à informação. A princípio, eu era doido para ter um boneco de Cavaleiros do Zodíaco. Nessa época, que foi a febre, o boom da venda dos brinquedos, onde as pessoas brigavam nas lojas por causa de bonecos. Vem tranquilo, pô! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo! E foi aí que eu ganhei o primeiro boneco, que foi o Miro de Escorpião. Na época, isso era no início do anime. A gente não tinha noção do que estava por vir ainda. Era tudo muito incerto. A dificuldade de acesso à informação era muito grande, que até mesmo com as revistas era difícil a gente saber o que iria acontecer. Então, na época que eu ganhei o meu boneco de Escorpião, por exemplo, a gente nem fazia nem ideia de quem eram os Cavaleiros de Ouro, do que iria se desenrolar na história do anime. A gente ficava totalmente às escuras e esperando as surpresas que iam acontecer. Sinceramente, eu acho muito mais emocionante do que o que acontece hoje em dia, tudo cheio de spoiler. E eu, particularmente, eu não gosto de spoiler. Eu ainda prefiro curtir essa emoção, que é você saber ali na hora, que é você ter a emoção na hora do que vai acontecer. Eu, particularmente, eu fico muito chateado, eu fico muito revoltado quando eu quero ver, por exemplo, um anime ou um filme. A gente teve, por exemplo, aí o Vingadores Ultimato, onde pessoas maldosas e inescrupulosas divulgaram o filme na internet antes do filme sair no cinema.
A gente sabe que isso acontece, mas para nós fãs existe uma expectativa muito grande sobre aquilo. No caso dos filmes da Marvel, mais de 10 anos acompanhando aquilo. E é muito injusto com os fãs. Só que a facilidade de acesso a informações hoje em dia é tão grande e muitas vezes as pessoas se aproveitam disso. Muitas vezes as pessoas até que não curtem esse tipo de cultura. Pessoas que só simplesmente gostam de ver o circo pegar fogo chegam e divulgam isso. Eu respeito quem gosta de spoiler, eu particularmente não gosto. Eu acho que acaba perdendo a magia daquilo, o que está por vir. Eu não sei vocês, mas a gente gosta de ver um filme sem saber o que vai acontecer. Eu acho que isso é normal. É claro. Então era muito agradável na época. A gente não sabia o que ia acontecer, porque a gente tinha as revistas, mas as revistas não narravam exatamente os episódios que iriam passar. Era como se fossem teorias, que a gente vê muito em determinados canais do YouTube, onde é dito ou é especulado o que pode acontecer, o que vai acontecer, mas não narrado o episódio na íntegra. Então a gente sabia o que estava por vir, mas não sabia exatamente o que iria acontecer em determinado episódio. E isso tinha uma carga emocional muito grande, porque a gente ficava na expectativa, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje? A gente lembra de determinados momentos assim, muito emocionantes no anime. Um deles, principalmente, foi quando o Seiya vestiu a armadura de Sagitário a primeira vez. A armadura de ouro de Sagitário. O quê? A armadura se separou. Fujam agora! Todo mundo queria ver aquilo já há muito tempo. E eu lembro de eu estar na escola, por exemplo, numa feira de ciências. Eu tive que chegar muito cedo na feira de ciências nesse dia, então eu não pude acompanhar o episódio na parte da manhã, porque o anime ele fazia tanto sucesso, que era impressionante. Ele passava de manhã e passava à tarde. Qual é o programa hoje em dia que reprisa 2 vezes? E eu sei lá, porra! Mas eu tava naquela febre de querer saber o que ia acontecer, e a gente não sabia o que ia acontecer no próximo episódio, até que um amigo meu chegou, depois de ter visto o episódio, chegou na feira de ciências, foi atrás de mim. A primeira coisa que ele fez foi subir as escadas do terraço lá da escola e ir atrás de mim. Aí me procurou, aí ele, Fábio, tem que te contar uma coisa. O que foi, cara? O que foi? Cara, o Seiya vestiu a armadura de Sagitário a primeira vez. Isso foi, sabe, os amigos estavam reunidos ali, os amigos que gostavam de Cavaleiros do Zodíaco, eles estavam reunidos ali e todo mundo ficou comemorando, assim, doido pra ver, porque aí a gente só poderia ver na parte da tarde. Mas eu lembro dessas coisas e é uma nostalgia tão boa que hoje em dia não existe mais isso, hoje em dia não existe mais essa troca, hoje em dia parece que é tudo meio robotizado, não existe mais essa empolgação, por exemplo, com determinado anime, cara, pô, tu tem que ver o que vai acontecer. A gente não vê mais isso. Teve um ponto engraçado e bem traumático em uma determinada parte do anime. A gente sabe que essa facilidade de acesso à informação, ela também afetava as produções de filmes, as produções de dublagem, e teve um determinado período que os Cavaleiros do Zodíaco ainda não tinham sido dublados a partir de uma determinada parte do anime. Mais especificamente, na Casa de Leão. Quem assistiu na época sabe do que eu estou falando. O quanto foi traumático isso. O anime ainda não tinha sido terminado de dublar. E a criançada querendo saber o que iria acontecer na Batalha das 12 Casas do Zodíaco. E aquela febre. E aí chegava na Casa de Leão e voltava tudo de novo. Chegava na Casa de Leão e voltava tudo de novo. Isso perdurou durante muito tempo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então toda a produção ainda estava sendo finalizada, enquanto a gente tinha que aguardar curtir os reprises. A gente sabia as falas dos personagens, a gente sabia já o que ia acontecer. Era muito bacana, até que foi interessante rever tantas vezes. Mas eu particularmente fiquei bem traumatizado. E aí um belo dia, para a alegria geral da nação, anunciaram a volta dos episódios inéditos dos Cavaleiros do Zodíaco. Da TV, de segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Então foi dito o pico de audiência do dia que foi divulgado
que iriam começar a passar os novos episódios dos Cavaleiros do Zodíaco, seguindo a partir da Casa do Leão, se não me engano, bateu novelas do horário nobre da Globo. Depois disso a gente teve a finalização da Batalha das 12 Casas, e aí começou a saga de Asgard, que é uma saga que só tem no anime. Na saga de Asgard nós tivemos também uma reprise, provavelmente por causa de questões de produção e dublagem. Nada se compara à traumática Batalha Infinita da Casa de Leão. Na minha opinião, Cavaleiros do Zodíaco foi um dos melhores animes que já passou aqui. Introduziu essa cultura, sim, à nossa realidade, que até então não existia. Claro que existem outros animes que começaram a passar por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Isso é assunto para um outro vídeo, que eu farei com muito prazer e com muito respeito para vocês. Mas de antemão, nessa brincadeira, a gente tem a primeira referência de Dragon Ball que passou no SBT. Nós temos Fly, nós temos Guerreiras Mágicas de Rei Earth, temas que a gente pode abordar mais à frente, e com certeza eu vou abordar, porque eu sou muito fã de Dragon Ball. Mas fazendo um balanço geral, acho que Cavaleiros do Zodíaco sim marcou uma geração. E no fim das contas, tudo que foi passado através do anime, todos os valores que foram passados através do anime, as lições de amizade, perduram até hoje, fazem parte da minha vida, e tenho certeza que fazem parte da vida de muita gente por aí da minha idade. Cavaleiros do Zodíaco trazem dentro do seu coração. Galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ele foi um bate-papo só para eu poder contar uma história bacana para vocês de como os animes viraram uma febre nacional, e foi a partir daí, de Cavaleiros do Zodíaco, que essa cultura começou a fazer parte das nossas vidas. E agora, galera, quero pedir o seu joinha, não esqueça de deixar o like, segue a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo, se inscreva no canal. E por hoje é só, pessoal. Sayonara, bye bye, fui!